Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal, bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Raciocínio Lógico Matemático para Concursos. Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os operadores lógicos ou os conectivos lógicos, tá bom? Vamos só recapitular o que é que significam esses operadores ou esses conectivos lógicos. Já coloquei na velocidade 0.75, porque o professor aqui não perde muito tempo não. Vamos lá. Temos aí que os operadores lógicos têm a finalidade de estabelecer o valor lógico de duas ou mais declarações através do cálculo sentencial. Então, nós vimos, nas aulas anteriores a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva e essas três fizeram a parte das aulas anteriores. Hoje nós vamos ver mais outros conectivos que têm essa mesma finalidade: estabelecer o valor lógico da junção de duas ou mais declarações através do cálculo sentencial. É importante a gente lembrar também que, nesse caso, nós temos aí que todo operador lógico terá uma representação simbólica e um cálculo específico. Nós vimos, cada uma das representações dos operadores lógicos que já estudamos até aqui. E hoje nós vamos dar continuidade falando da condicional. A condicional, que é representado pelo se então, na forma escrita, é representado por meio dessa seta, tá bom? Dessa seta aqui, ó, da esquerda para a direita. Então nós temos que esse aqui é o símbolo da nossa condicional. Vamos ver aí quando é que ela vai ter, qual vai ser o seu valor lógico de acordo aí com as proposições. Será falso? Quando é que a condicional vai ser falso? Quando a primeira declaração for verdadeira e a segunda for falsa. Inclusive, tem até um macete para você memorizar, que no caso da condicional, o único caso em que ele vai ser falso, em que a condicional vai ser falsa, vai ser justamente o caso em que a primeira declaração for verdadeira, e a gente diz aqui que é o caso vera, V de verdadeiro, falsa, a segunda proposição a gente chama de Fischer, é o caso vera Fischer. Então, toda vez que você estiver diante de uma condicional, para você saber se ela vai ser verdadeira ou falsa, basta verificar se cai no caso vera Fischer, tá certo? Vamos ver aí um exemplo, ó. Mosean é professor. Nós já sabemos que essa proposição é verdadeira. Eu sou Mosean e sou professor. É verdadeira. Fortaleza é a capital de Pernambuco. Sabemos que essa proposição ela é falsa, beleza? Então nós temos aí, ó, essa seguinte proposição composta que nós vamos montar com essas duas proposições. Nós lemos da seguinte forma: P, se P, então que. Tá certo? Então nós vamos ler da seguinte forma: se Mosean é professor, então Fortaleza é a capital de Pernambuco. Nós percebemos o seguinte: nós já sabemos que essa primeira é verdadeira e a segunda proposição ela é falsa. Então nós vimos que caímos aí no caso vera Fischer. Então essa proposição composta com essa condicional nessas condições, ela é uma sentença, ela completa vai ser uma sentença falsa, tá certo? Ó, toda essa sentença aqui vai ser falsa porque a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Então ela todinha, ela completa, ela vai ser falsa. Se fosse o contrário, se eu tivesse colocado, por exemplo, se Fortaleza é a capital de Pernambuco, então Mosean é professor. Aí não teria nenhum problema, porque não ia cair no caso vera Fischer e a nossa proposição composta aí, nesse caso, seria verdadeira. Não é o caso, porque caiu no caso vera Fischer, beleza? Algumas observações importantes para a gente destacar aí, tá? No caso da condicional, nós temos alguns nomes especiais para cada uma dessas proposições, tá bom? Então vamos destacar aqui. O P, nós comumente também na hora de resolver questões, chamamos ele de antecedente, tá certo? Nós chamamos o P de antecedente. E ainda dizemos que o antecedente, que nesse caso é o nosso P, ele tem uma propriedade, que é dizer que P é condição suficiente para que, tá certo? Então, presta atenção, nós chamamos o P de antecedente e nós dizemos que o P, ele é condição suficiente para que. Então, se eu tenho P, logo é condição suficiente para que, beleza? O que, por sua vez, também recebe um nome especial, que nós chamamos ele de consequente.
O que é esse consequente? Quer dizer que o consequente, ele é condição necessária para P, tá certo? Guardem essas informações, porque elas são importantes e vai ajudar vocês a resolverem questões. Nós dizemos que o P é o antecedente e também dizemos que o P é condição suficiente para Q. Vou até fazer aqui um rabisco, ó. P é nessa sequência aqui, ó. P é condição o quê? Suficiente para que, enquanto que Q é condição necessária para P. Então essas são algumas propriedades que vocês têm que guardar, porque na hora de resolvermos questões, vão ser o diferencial para você conseguir entender algumas questões, tá bom? Então guarde muito bem. A condicional, qual o único caso que a condicional vai ser falsa? O caso Vera Fischer. O caso que a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa, beleza? E quais são os nomes especiais que nós damos para cada uma dessas proposições? A primeira proposição nós chamamos de antecedente e dizemos que P é condição suficiente para Q, e dizemos que Q é o consequente, e dizemos que Q é condição necessária para P, tá bom? Daqui a pouquinho nos exercícios nós vamos aplicar justamente esse conhecimento, beleza? Vamos ver aí agora, beleza? Ó, a tabela verdade da condicional. Vamos lá. Aí nós temos a proposição P e a proposição Q. Nós temos, nesse caso aqui, P vai ser verdadeiro, Q vai ser verdadeiro, logo P implica em Q vai ser verdadeiro. Tá vendo que eu também estou lendo dessa forma? P implica em Q. É a mesma coisa, tá? Quando eu falar implica, que eu estou usando a condicional. Beleza. Olha o único caso que vai ser falso. O caso Vera Fischer. É o caso em que a primeira é verdadeira, Vera, e o segundo caso é falso, Fischer, tá certo? Ó, o resto vai ser tudo verdadeiro aí, seguindo a tabela verdade da condicional. Perfeito? Deu para entender? Não entendeu? Volta o vídeo e assiste novamente. Vamos lá partir para o próximo conectivo lógico. Nós vamos falar agora da bicondicional. Então vamos entender aí quem é a bicondicional. Será verdadeiro quando as duas declarações forem verdadeiras ou falsas. Então você percebe o seguinte, lá na condicional eu tenho que o único caso em que vai ser falso é o caso Vera Fischer. Aqui, na bicondicional, eu preciso que aconteçam as duas coisas. As duas proposições precisam ser ao mesmo tempo ou verdadeiras ou falsas. Tá certo? Então você tem que P e Q tem que ser verdadeiro ou P e Q tem que ser falso para que essa proposição composta formada pela bicondicional seja verdadeira. Caso contrário, vai ser falso. Então vamos lá para um exemplo. Mais um exemplo aí, ó. Mosean é professor. Já sabemos que essa proposição é verdadeira. Fortaleza é a capital de Pernambuco. Já sabemos que essa proposição ela é falsa. Beleza. Agora nós vamos ter aí a nossa proposição composta. Nós temos aí, ó, P, se e somente se. Tá vendo, ó? Esse símbolo aqui da bicondicional, que é o se e somente se, é uma seta indo e voltando, tá certo? Ó, uma seta com os dois lados direcionais, para a esquerda e para a direita. Como é que vai ficar aí a nossa bicondicional com essas duas proposições? Mosean é professor, se e somente se, Fortaleza é a capital de Pernambuco. Então nós temos aí que essa proposição ela vai ser verdadeira ou falsa. Olha para a definição. Será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras ou falsas. Então nesse caso nós temos que uma é verdadeira e a outra é falsa. Logo essa proposição aqui inteira, ela vai ser o quê? Vai ser falsa. Tá certo? Caiu justamente no caso em que uma é verdadeira e a outra é falsa. Só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. E essa é a bicondicional. E também, gente, ela recebe nomes especiais, tá certo? Ó, onde nós temos que a proposição P, nós também chamamos ela de antecedente, tá certo? Antecedente. Ou a nossa hipótese também, nós podemos chamar assim, antecedente. E o nosso Q é o nosso consequente. Beleza?
E é interessante notar que lá na condicional, nós tínhamos que a P era condição suficiente para Q. Tá? Agora aqui na bicondicional, nós vamos dizer que P, vou até fazer aqui novamente, ó, P implica em Q, nós dizemos que P é condição suficiente e necessária para Q, tá bom? E vice-versa, tá? Nós dizemos a mesma coisa em relação de Q para P. Nós dizemos que Q é condição suficiente e necessária para P, beleza? Então, gente, esses detalhes, eles são divisores de águas aí para os concorrentes que vão estar fazendo a prova com vocês. Então, prestem bastante atenção, anotem, façam essas anotações, porque isso é o que vai salvar você na hora de resolver muitas questões de raciocínio lógico, beleza? Tabela verdade, nós temos aí, ó, P, aí os valores lógicos de P e os valores lógicos de Q, e os casos que vão ser verdadeiros. Quando é que vai ser verdadeiro? Quando P e Q forem verdadeiros, ou quando P e Q forem falsos. Se você tiver qualquer outra coisa diferente do que está aí, você vai ter que elas vão ser falsas, ó. Tá vendo, ó? Se uma delas forem falsa e a outra verdadeira, você já sabe que a proposição composta aí vai ser falsa. Para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras ou as duas têm que ser falsas. Vamos ver aí um resumo, ó, de todos os operadores lógicos que nós vimos até aqui. Nós temos aí a conjunção. Quando é que a conjunção vai ser verdadeira? A conjunção vai ser verdadeira quando as proposições P e Q forem verdadeiras ao mesmo tempo. Todo o restante, se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, se a primeira for falsa, a segunda verdadeira, se as duas forem falsas, o restante vai ser toda falsa. Depois nós temos a disjunção inclusiva, que é o nosso ou, tá bom? Quando é que ele vai ser verdadeiro? Quando uma das proposições forem verdadeiras. Ó, basta que P ou que Q sejam verdadeiras, e a nossa proposição vai ser verdadeira, ou quando as duas também forem verdadeiras, tá certo? Ó, pelo menos uma verdadeira, proposição da disjunção inclusiva vai ser verdadeira. Depois nós temos a disjunção exclusiva. Gente, é só lembrar, exclusiva, só permite uma. Uma delas tem que ser verdadeira, tá certo? Ó, e a outra tem que ser falsa. Então, nesse caso, as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, ambas vão ser falsas, tá certo? Ó, aliás, o resultado lógico dessa proposição composta vai ser falso. E quando é que vai ser verdadeiro? Quando apenas uma das proposições forem verdadeiras. Aqui, beleza? Depois nós temos a condicional, que nós acabamos de ver. Quando é que a condicional vai ser falsa? O único caso é o caso Vera Fischer, tá certo? Ó, só lembrar aí do caso Vera Fischer, é o único caso em que a condicional vai ser falso. O resto é tudo verdadeiro. E a bicondicional, que nós vimos por último, quando é que ela vai ser verdadeira? Quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas, tá bom? E aqui é o nosso símbolo da bicondicional, uma setazinha indo e voltando. Perfeito? E agora, para finalizarmos aqui essa aula, ó, só mais um quadrozinho, um resumo, onde você tem os 5 operadores lógicos que nós estudamos até o presente momento, tá? Conjunção, disjunção inclusiva, exclusiva, condicional e bicondicional, tá bom? Então, um quadro perfeito aí para você guardar, imprimir, colocar na sua parede e olhar todos os dias e não esquecer. Então, gente, a gente finaliza por aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula vai ser exercício, ó. Tá bem aqui do lado, ó. Vai lá, exercite e sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que você vai ser aprovado nesse concurso. Um forte abraço do professor Mosean. Até a próxima aula. Valeu, show!